Hello guys, how are you? I hope you are alright. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos começar a estudar o Simple Present. E para estudar o Simple Present, a gente vai dar uma olhada em alguns verbs, em alguns verbos. E é bem provável que alguns dos verbos que eu vou mostrar vocês até já conheçam, mesmo que vocês ainda não tenham estudado inglês, são verbos que são bem comuns, então é bem provável que vocês já os tenham visto. Então vamos dar uma conferida. Tenho aqui 4 verbos: to eat, to drink, to play, to study. O primeiro deles, to eat, é o verbo comer. To drink, beber. To play, jogar, tocar ou brincar. To study, estudar. Mais um grupo com 4 verbos. To dance, to have, to need, to want. To dance é o verbo dançar. To have, ter. To need, precisar. To want, assistir. Mais um grupinho com to love, to like, to buy, to write. To love, amar. To like, gostar. To buy, comprar. To write, escrever. Mais um grupo com 4 verbos: to read, to go, to work, to listen. To read, ler. To go, ir. To work, trabalhar. To listen, escutar. Bom, esse to que aparece aqui na frente do verbo, to work, que significa trabalhar. Em português, os verbos terminam com AR, ER ou IR. Quando eu falo assim, ó, trabalhar, de quem que eu estou falando? De ninguém. É só o nome de uma ação. O ato de trabalhar, né? É o nome de uma ação. Se eu for falar de uma pessoa que faz isso aqui, ó, trabalhar, eu vou precisar mudar o final do verbo. Eu não posso falar eu trabalhar. Eu falo eu trabalho. Eu não posso falar ela trabalhar ou ela trabalho. Eu falo ela trabalha. Se for nós, eu falo nós trabalhamos. E se for eles, eles trabalham. Certo? Então, quando eu vou falar de uma pessoa específica, eu mudo o final do meu verbo. Esse AR, ER, IR, ele vira uma outra coisa aqui, ó. Às vezes um O, às vezes um AM, né? Isso chama-se conjugação. E como que eu faço em inglês? Quando eu falo to work, que é o trabalhar, eu também não estou falando de ninguém, estou só falando o nome da ação de trabalhar. Se eu for falar de uma pessoa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar a pessoa aqui no lugar desse to. Então, olha só, to work é trabalhar. Aí eu quero falar que eu trabalho. Aí eu coloco um eu no lugar do to. I work. Aí eu quero falar que você trabalha. You work. Beleza? Então, esse to, quando eu tiver um to antes do verbo, significa que eu não estou falando de ninguém. É só o nome do verbo. Se eu for falar de uma pessoa especificamente, eu coloco aqui o pronome antes do verbo no lugar do to. Vamos ver aqui, ó. Quando eu tenho esse AR, ER e R do português, e não estou falando de ninguém, tipo no comer, não estou falando de ninguém. Só o nome do ato de você colocar um alimento na boca, mastigar, engolir, chama comer. Isso é infinitivo, quer dizer que eu não estou falando de ninguém, é só o nome do verbo. Quando for assim, chama infinitivo. Igual aqui, ó, to eat. Não estou falando de ninguém, chama infinitivo. Estou só contando o nome da ação que em inglês chama to eat, o comer. Se eu for falar de uma pessoa, eu vou ter que colocar uma pessoa aqui, tipo eu. E o que eu faço aqui? Eu mudo esse ER, né? Fica assim, ó, eu como. Certo? E em inglês, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pessoa no lugar desse to, tipo você. You eat, você come. Bom, essa foi uma primeira parte introdutória para a gente entender como que funciona a relação com os verbos em inglês. Eu coloquei uma listinha aqui de algumas palavras que combinam com isso aqui, ó, com to eat, com comer. E aí, se eu quero falar que eu como algum desses alimentos aqui, basta colocar no lugar do to um I, né? I eat. Se eu quero falar que você come, eu coloco um you no lugar do to.
ok? E não mexo no verbo, ele fica do mesmo jeito, eat, seja para eu, seja para você, ok? Então eu coloquei algumas palavras aqui, apple, hot dog, hamburger, pizza, meat, egg, fish e cheese, tá? E vamos ver se vocês conseguem lembrar o que significam essas palavras. Então vamos lá, eu tenho aqui um alimento e eu quero falar que eu como esse alimento. Como se chama esse alimento em inglês? Ele se chama apple. E como que eu falo eu como maçã? I eat apple. I eat apple. Ok? Cuidado para você não falar apple. Tem gente que fala apple e tá errado, tá? Você pode falar apple ou você pode falar apple. O modo como os britânicos falam, eles falam apple, tá? Você pode falar apple ou apple, mas não fale apple, beleza? Eu como maçã, I eat apple. Como que chama isso aqui em inglês? Chama-se hot dog. E como que eu falo? I eat hot dog. Como se chama isso? Deu até fome, né? Hamburger. E como que eu falo que eu como hambúrguer em inglês? I eat hamburger. E isso aqui, como chama? Chama pizza. Igual em português? Igual em português. Como que eu falo eu como pizza? I eat pizza. Por que é igual em português? Porque pizza é uma palavra que vem do italiano. Escreve assim, ó, pizza. Escreve-se em inglês, escreve-se em português e a gente vai falar igual, tá? I eat pizza. Como que chama isso em inglês, hein? Carne. Meat. Eu como carne. I eat meat. E como chama isso? Ovo. Como que eu falo? Egg. Eu como ovo. I eat egg. E peixe? Fish. Eu como peixe. I eat fish. Queijo. Como que eu falo queijo? Cheese. Eu como queijo. I eat cheese. Então, pessoal, tem uma coisa que vocês podem fazer para vocês adquirirem mais vocabulário. Você já aprendeu como é que fala o eu como. Vamos voltar aqui no caso do queijo. Ó. I eat cheese. Então eu quero falar, por exemplo, que eu como uma outra coisa. O que eu faço? Eu falo I eat, que eu já aprendi, é eu como, e o nome do outro alimento, se eu não souber, eu vou pesquisar. Então se você não tem, por exemplo, um tradutor no seu celular, você pode entrar no Google, você escreve lá tradutor, vai aparecer ali a página do Google Tradutor. Imagina que você queira falar assim, ó, lagosta, eu quero dizer que eu como lagosta. Aí você vem lá, ó, português de um lado, inglês do outro, escreve lá lagosta, e vai aparecer para você a palavra em inglês. E nesse íconezinho aqui, ó, dá até para você clicar e ouvir o som da palavra. No caso, lagosta se diz lobster. Então, eu como lagosta, I eat lobster. Vamos a mais um verbo, to drink, que é o verbo beber. E aí eu tenho isso aqui, ó, água. Aí eu quero falar, eu bebo água. I drink water. I drink water. Eu bebo água. Suco. I drink juice. Café. I drink coffee. Coffee. Chá. I drink tea. Leite. I drink milk. Vamos a mais um verbo, o verbo gostar, to like. Aí se eu falar eu gosto, eu digo I like, ok? Eu gosto, I like. Eu quero dizer que eu gosto disso aqui, ó, música. Então eu falo I like music. I like music, ok? Eu posso falar, por exemplo, o nome de um ritmo musical em vez de falar I like music. Eu posso falar assim, ó. Seja ritmo brasileiro como samba, sertanejo, pagode, posso falar assim, ó, I like pagode, ok? Aí eu não preciso mudar o nome do gênero musical
fica em português mesmo, que é um gênero típico nosso, né? I like pagode, beleza. E posso usar gêneros em inglês também, como reggae, pop e rock. Então eu vou falar, ó, I like rock, ok? Amigos, friends. Como que eu digo eu gosto dos meus amigos? I like my friends. Futebol. Como se diz futebol em inglês? Soccer ou football? Eu quero dizer eu gosto de futebol. I like soccer. Minha família. Quero dizer eu gosto da minha família. I like my family. Vamos ao watch, que é assistir. Aí temos aqui, ó, filmes. Como se fala filmes em inglês? Movies. Então, I watch movies. Eu assisto filmes. Temos aqui algumas séries. São todas séries engraçadas de comédia. Séries engraçadas de comédias em inglês se fala sitcoms. Então eu assisto séries. I watch sitcoms. O que é isso aqui? Novela. Como se fala novela em inglês? Se fala soap opera. Eu assisto novela. I watch soap operas. Vamos falar agora de go, que é o verbo ir. Olha essas meninas aqui, esse menino, onde que eles estão? School, né? Na escola. Então, I go to school. Eu vou à escola. Que local é esse? Igreja. Como fala igreja em inglês? Church. Eu vou à igreja. I go to church. Temos aqui um shopping. Eu quero falar eu vou ao shopping. Em inglês, I go to the mall. Mas shopping não é uma palavra em inglês? É. Sim, shopping é uma palavra em inglês. Mas não é o nome daquele local que a gente chama de shopping, tá? Aquele local se chama mall. Aquele local se chama mall. Shopping refere-se a compras, tá? O nome daquele lugar que a gente chama de shopping no Brasil, em inglês, se chama mall. Então, eu vou ao shopping, I go to the mall. Eu vou à praia, I go to the beach. E não importa onde você vai, você sempre retorna para casa. Eu vou para casa, I go home. Olha essa frase, they have money. O que eles têm? Dinheiro, né? I have a cat. O que eu tenho? Maybe you have a boyfriend. Talvez você tenha isso aqui, ó. A boyfriend or a girlfriend. Boyfriend, namorado, e girlfriend, namorada. Talvez você tenha um namorado ou uma namorada. Sabe o que esses dois aqui têm? They have a job. Eles têm um emprego. Quando apareceram os verbos, eu disse que play significava jogar, tocar ou brincar. Vamos ver alguns exemplos? Temos aqui um instrumento musical que se chama guitar. Uai, guitar não é guitarra? Guitar refere-se a violão ou a guitarra, tá? Olha a frase. I play the guitar. Eu toco violão. Temos aqui um teclado, que em inglês se chama keyboard. We play the keyboard. Nós tocamos o teclado. Futebol, que em inglês se diz soccer. You play soccer. Você joga futebol. E temos aqui voleibol. They play volleyball. Eles jogam voleibol. Bom, vou colocar aqui algumas frases e vamos ver se vocês entendem o significado delas, ok? You study English. Você estuda inglês. I play tennis. O que eu jogo? Tênis, né? I have a dog. O que eu tenho? Um cachorro. They need money. Do que eles precisam? Money, dinheiro.
I listen to music. Eu escuto música, né? We buy the newspaper. O que a gente compra? Nós compramos. We buy the newspaper. Newspaper é o jornal. I read books. Eu leio, read books, livros. Pessoal, é muito importante que vocês adquiram vocabulário quando vocês estiverem estudando uma língua. Então, olha uma coisa que vocês podem fazer para ir treinando. Na lista de verbos que eu mostrei, vamos pegar aqui um como exemplo. O verbo to have. Você já sabe que ele significa ter. E você já sabe como é que fala eu tenho. Eu tenho se diz I have. Não é isso? A gente tira aqui o to, coloca o eu. I have. Então imagina que você comece a pensar em coisas que você tem e queira montar frases em inglês. Então você vai começar a imaginar, olhar coisas que você tem. Se você não souber como fala em inglês, você pesquisa. Então, por exemplo, eu quero falar assim, eu tenho uma caneta. Mas eu não sei como fala caneta em inglês. Dá uma pesquisadinha, dá uma olhada no dicionário, olha no tradutor. Caneta em inglês se diz pen. E aí você vai dizer, I have a pen. Eu quero falar que eu tenho um irmão. Beleza? Como é que fala irmão? Brother. I have a brother. Eu quero falar que eu tenho uma bicicleta. Dá uma olhadinha como é que fala bicicleta. Aí você fala, I have a bicycle. Ok? É importante que vocês façam esse tipo de coisa, que vocês mesmos corram atrás de vocabulário, porque aí vocês vão aprender com muito mais facilidade. Fica uma dica de vocês pegarem os verbos que eu mostrei ali no início e aí tente montar a frase com eu. I have, eu tenho, o que você tem? I like, eu gosto, o que você gosta? E aí monte umas 5, 6 frases com cada verbo para vocês irem se familiarizando com a coisa. Depois vocês vão aumentando o número, tá? Que esses verbos vão sempre aparecer em textos, em provas, e quanto mais vocabulário vocês tiverem, melhor. Bom, falar um pouquinho da parte negativa. Como é que eu vou dizer o não? Pegar uma frase e colocar um não nela e negar. Vamos ver como é que a gente faz? Olha a primeira frase. I like soap operas. Eu gosto de novela. Mas é mentira, eu não gosto de novela. Então o que a gente vai colocar aqui? Um não. Qual que é o meu não? Don't. Então, I don't like soap opera. I have a car. Eu tenho um carro, só que eu não tenho. Então vamos colocar o não. I don't have a car. You live in Boston. Você mora em Boston, mas você não mora em Boston. Vamos colocar o não. You don't live in Boston. We play the guitar. Nós tocamos violão. Só que nós não tocamos violão, vamos colocar o não. We don't play the guitar. Ok? Então, pessoal, essa foi a primeira parte da aula sobre Simple Present. Espero que vocês tenham conseguido entender. Espero que vocês façam o que eu sugeri e pegando alguns verbos e treinando, criando algumas frases para vocês entenderem com mais facilidade e adquirirem mais vocabulário. Ok? So, bye bye and have a nice day.